Tu já parou para se perguntar sobre psicopata, sociopata, serial killer? Olá, meu nome é Thaís, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar sobre esses caras que deixam a gente intrigadíssima. Vamos começar com psicopata para a gente poder entender a diferença entre psicopata, sociopata, serial killer. Será que todo psicopata é serial killer? Bom, psicopata ele se define, basicamente, de uma forma mais chula, uma forma mais simples para se entender, que o psicopata ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa incapaz de ter sentimentos, de ter amor, de ter afeto, de ter empatia. Então esse ser, ele nunca vai sentir remorso, ele nunca vai se sentir culpado. Ele é um ser incapaz de ter esses tipos de sentimento. E para deixar isso bem claro também, o psicopata ele nasce assim. Não tem cura, ou seja, ele vai morrer assim. E aí a gente vai falar sobre os graus de psicopata. Será que todo psicopata é assassino? Não, nem todo psicopata é assassino, mas ele é potencialmente perigoso. Porque como eu falei pra vocês, ele vai fazer tudo em benefício próprio. Ele não tá preocupado com o outro, ele não se preocupa, ele não pensa se colocar no lugar do outro. Então, existem psicopatas famosos, políticos, empresários que nunca mataram ninguém e aparentemente são pessoas boas. E a gente vai falar de algumas características que os psicopatas especificamente desenvolvem aí pra seduzir, enganar, porque assim... como eu falei, existem graus de psicopatia, Existem os graus leves. A gente vai ter aí como grau leve de psicopatia, a gente pode encontrar, como eu falei pra vocês, digamos que um empresário, uma pessoa do ramo de empresário, pode ser até mesmo um ator, uma atriz. Então, falando sobre as coisas que o psicopata super desenvolve tranquilamente aí pra conseguir o que ele quer. Tá, o psicopata ele pode ser uma pessoa extremamente contagiante. Ele pode chegar num ambiente, ele ser o personagem que ele quiser ser. E aí ele vai ser uma pessoa super carismática, uma pessoa super amigável, uma pessoa maravilhosa, iludir você. O psicopata ele também tem uma capacidade, uma agilidade em chegar no ambiente e sacar assim as pessoas, sacar o ambiente e através dali ele conseguir extrair as informações que vai trazer benefícios próprios. Então ele tem essa característica bem aguçada, é uma coisa muito comum. Há uma curiosidade que muita gente pensa que os psicopatas são seres geniais, mas na verdade muitos deles nem se desenvolvem bem academicamente. E a moto passando. Não se desenvolve bem academicamente falando, Muitos deles, na verdade, têm muita dificuldade na escola. E isso se dá, a inteligência deles é mais voltada a eles conseguirem exatamente o que eles querem. Então, eles usam todas as habilidades que eles podem para o bem próprio, mas isso não quer dizer que eles sejam gênios. Tem uns que são, Tem uns que são geniais, mas nem todos são. Então não pensa você que todo psicopata é genial, ele não é. O psicopata, ao contrário do que muita gente pensa, mas tem muita gente que pensa isso, o psicopata, ele é um ser que ele não explode, ele não é um ser explosivo, ele não é um ser estressado, ele não é um ser raivoso, ele não é um ser que tipo simplesmente, explodir, vou matar. Não é assim que funciona, tá? Eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento, mas tire isso da sua cabeça. Eles são extremamente autoconfiantes. Uma coisa que vocês precisam entender é que o ego do psicopata é extremamente alto. Na cabecinha dele, ele é o cara mais top das galáxias e todas as outras pessoas são inferiores a ele. Então, o sistema egocêntrico dele é full, tipo, nível máximo. Eles são muito habilidosos na capacidade de manipular as pessoas. A habilidade deles é fantástica. Ele convence você a coisas. Eles têm uma lábia muito boa. Eles são seres... tô falando no modo masculino por questão de vício de linguagem. Mas tem homem, tem mulher, não tem diferença não. São seres. Não dá pra chamar nem de pessoas, porque não tem sentimento bom ali.
Falei pra vocês, eles são totalmente insensíveis, então eles nunca vão sentir a dor do outro, eles nunca vão ser empáticos ao outro, eles nunca vão buscar entender o outro. Para eles, o outro é apenas o outro, e em primeiro lugar ele, em segundo lugar ele, em todas as instâncias, ele. Aí a gente vai entrar em algumas controvérsias entre alguns psicólogos e psiquiatras, porque muitos deles associam, dizem que são, como eu posso dizer, sinônimos. São sinônimos, psicopatas, sociopatas, mas não são todos que concordam com isso. E para isso, vocês entenderem um pouquinho melhor, existem algumas outras coisas que podem diferenciar, por exemplo, o psicopata do sociopata. E eu vou contar para vocês agora. Antes disso, eu preciso dizer para vocês, psicopatia não é considerado como uma doença, porque, teoricamente, doenças existem curas ou tratamentos. E para psicopatia não existe. Não há nada até hoje nos estudos que mostrem que é possível reverter, controlar ou modificar o pensamento de um sociopata. Ou seja, ele nasceu e vai morrer psicopata. Similaridades entre psicopata e sociopata. Vamos falar sobre primeiro as similaridades e depois a gente tira aí as partes que tem a diferença entre um e outro. Eles não têm remorso, culpa ou empatia. Isso é uma característica dos dois. Eles são capazes de ter atitudes e tendências violentas quando se tratar de benefício próprio, tá? Então depois a gente vai chegar na parte do serial killer e vocês vão entender também um pouco sobre isso. E todos eles têm total desrespeito às normas, regras e condutas sociais, ou seja, para eles as regras são deles, é o jeito deles, eles são os donos da razão, eles são deuses. Simples. Agora a gente vai falar um pouquinho da diferença entre psicopata e sociopata. Como eu falei pra vocês, o psicopata ele nasce. O sociopata ele se transforma ao longo da vida e ele vai potencialmente aumentando a sua sociopatia dependendo do que for vir acontecendo na sua vida. O sociopata também ele tende a ser explosivo. Ele é impulsivo e explosivo. Já o psicopata ele é frio, calculista. Normalmente ele não tem impulsividade nas coisas. Os sociopatas eles ainda vão conseguir criar alguns tipos de laços afetuosos. São laços conturbados, até porque na maioria deles eles são os dominadores. Então os sociopatas eles tendem sim a conter, ainda ter alguma relação. E isso vocês vão ver, a gente vê muito em filmes, por exemplo, do cara ele tem família, ele é casado, ele tem filhos, ele trabalha e aí de repente o cara ele é um serial killer, tá? Então assim, os serial killers eles basicamente são psicopatas, só que são sociopatas, porque alguns, né, tem uns que são psicopatas mesmo, mas tem uns que ainda conseguem ter uma vida, né, de ter uma vida meio que estável, vamos dizer assim. Eles têm um relacionamento, eles casam, têm filhos, obviamente o relacionamento não vai ser saudável, mas eles conseguem ter ainda esses laços, coisa que o psicopata não vai ter. Eu sei que muitos de vocês devem se perguntar de como é que vocês vão identificar um psicopata, um sociopata no convívio de vocês. E eu devo dizer pra vocês que é extremamente difícil vocês conseguirem descobrir, porque até psicólogos e psiquiatras precisam estudar muito bem o indivíduo pra ter certeza que ele é ou não psicopata ou sociopata. Porque o que acontece? Eles têm uma habilidade de mentir e enganar muito grande. E se aquilo favorecer, nossa, com certeza ele vai mentir pra você. Eles podem pregar até mesmo de santos, se eles quiserem, se aquilo ali for necessário para que ele se beneficie. Então eu preciso que vocês entendam que é muito difícil vocês identificar. No normal, que você pode identificar que a pessoa pode vir a ter traços psicopata, sociopata ou transtorno antissocial, é que ele vai ser uma pessoa mais reclusa, dificilmente vai ter relacionamentos duradouros, são pessoas mais frias, mais calculistas, são pessoas que não medem esforços para conseguir o que quer, são pessoas extremamente objetivas, são pessoas que vocês podem dizer assim que distorcem um pouco de um comportamento comum, normal. Eu juro que tava silêncio até eu sentar aqui pra começar a gravar. Depois, nossa.
Bom, existem algumas outras coisas que eu quero pontuar com vocês sobre psicopatia. Algumas pessoas confundem psicose com psicopatia, e são coisas totalmente diferentes. A psicose, vocês vão ver aí, por exemplo, um exemplo, a esquizofrenia. E o psicopata, ele anda em um paralelo entre realidade e a realidade dele, a forma com que ele acredita que as coisas são. Mas eles não são de pessoas que têm alucinações, ilusões, essas coisas, entende? Como eu falei pra vocês, existem vários níveis aí de psicopatia, e aí vocês vão entender isso, porque, como eu falei pra vocês, vão ter pessoas que vão ser psicopatas, mas não vão matar, e você nunca vai saber que ele é um psicopata. E tem pessoas na nossa sociedade, né, que realmente vêm mostrando esses traços ao longo de sua vida. Uma coisa que é muito comum em se notar, diferenciar uma criança normal, uma criança psicopata, que normalmente ela não vai ter vínculos de amizade no colégio, ela vai ser uma criança mais reclusa, ela vai ser uma criança que ela provavelmente vai matar animais, ela não vai ter preocupação em malvadar, vamos dizer assim, ter maldade com outras pessoas e outros seres, se aquilo lhe favorecer. O psicopata também tem uma coisa que ele faz tudo em ganho pessoal, do prazer próprio, mesmo que aquilo vá machucar outra pessoa. Para eles, o machucar o outro não interessa. Então, isso é uma coisa que vocês podem observar em algumas crianças, caso você seja professora, sei lá. Todo serial killer é psicopata ou sociopata? Sim. Por muitas fontes que eu pesquisei, muitas fontes, essas pessoas, elas realmente têm que ser ou psicopata ou sociopata. Porque elas vão fazer aquilo no interesse do prazer próprio, não importa se ela vai matar. E normalmente, se vocês reparam, o serial killer, ele tem ali uma forma certa de fazer aquilo que causa prazer. E aí é que eu falo, que existem muitos sociopatas que são serial killers e psicopatas que são serial killers, mas nem todo psicopata ou sociopata vai ser um serial killer, mas eles são potencialmente perigosos. Eu trouxe aqui pra vocês uma listinha com alguns nomes, os nomes mais famosos, que a gente mais conhece, que a gente já ouviu falar de algum psicopata, um sociopata ou um serial killer. E aí eu trouxe pra vocês alguns brasileiros. Brasileiro tem o Maníaco do Parque, que é super famoso. Se vocês quiserem, eu posso trazer o caso dele pra vocês. Tem o Maníaco da Bicicleta, o Maníaco da Torre. Tem o Marcelo Costa Andrade. Esses aqui são alguns nomes de brasileiros. E agora eu vou trazer pra vocês uns que eu acho que é mundial, cara. Mundial. Ted Bundy é o meu, assim, tipo, o que eu mais ouvi falar. É um caso muito curioso. Se vocês quiserem, eu também posso trazer pra vocês o caso. O Assassino do Zodíaco também é um que me deixa extremamente intrigada. O cara, ele foi capaz de mandar a pista do prenda-se se você puder, se você for capaz. O cara era, além de tudo, ele era muito, muito, muito saco. Ele queria realmente atenção. Marianne Corton. Essa aqui é uma mulher, tá? Eu falei o Ted Bundy. Tem o Jack Stripador, também é muito famoso. O Ed Gein também é muito famoso. Esses caras aqui são os mais, assim, eu peguei alguns só, porque são muitos, que são bem conhecidos, bem famosos aí, e que já tem séries, filmes e, enfim, uma infinidade de coisas. E eu acho muito bacana vocês darem uma pesquisada aí, que vocês vão se fascinar com a história. Eu me empolgo falando sobre isso, gente, porque eu sou muito fã sobre a mente humana. Eu acho que a mente humana é um complexo sem fim. Então eu gosto muito de entender um pouco desse lado. Conheço muita gente que se identifica também e que gosta de assistir sobre esses caras. Inclusive tem uma série que é justamente um cara que ele é policial. Ele trabalha com FBI, e aí ele começa a criar uma lista, assim, de traços dessas pessoas. Ele começa a querer entender a mente dos psicopatas, e aí ele começa a estudar aquele caso. Inclusive ele vai entrevistar psicopatas na cadeia, e é muito bom. Essa série tá no Netflix, que é Manduster. Eu vou deixar aqui o nome, porque eu não sei pronunciar, eu já assisti, tem 2 episódios, 2 temporadas, tá? Tá faltando algumas temporadas e eu quero muito Netflix que você coloque, porque é bem intrigante. Filme que eu acho muito massa pra vocês entenderem bem sobre psicopatia é Precisamos Falar sobre Kevin. Também, se eu não me engano, tem no Netflix. Tem a série Lie to Me
também, ela é muito boa. E tem alguns filmes também, tem um Ted Bundy AI Irresistível, Face do Mal. Tem Era Uma Vez em Hollywood, também é um filme bem bacana. Tem um outro filme que é O Despertar de um Assassino, O Homem que Odiava Mulheres, Zodíaco, que você encontra no Netflix, ou na Netflix. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham entendido a diferença entre psicopata, sociopata, serial killer. Se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou com certeza pesquisar pra te responder. Se você ficou até aqui é porque com certeza você é que nem eu, curiosa sobre a mente dos seres humanos. E aproveita e já se inscreve aqui no canal. Curte, deixa teu like bem agora, nesse momento, para esse canal vir a crescer. Se inscreve, convida a mãe, convida o pai, pega as contas das amigas, bota todo mundo aqui. Aqui vai ter sempre vídeo toda semana. Eu tô tentando trazer um vídeo na terça e sexta. Procuro trazer um vídeo de casos e um vídeo de curiosidades. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo.